Enquanto Jesus estava no topo do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, seu coração estava cheio de angústia e dor. Olhando com visão divina para o futuro, ele conseguia enxergar o povo judeu disperso pelo mundo, a cidade em ruínas, o templo em chamas, completamente destruído e devastado. Chorando com o coração cheio de dor, ele disse: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria te reunido como galinha reúne pintinhos, mas você não quis. João 1, capítulo 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Após ministrar por mais de 3 anos em Jerusalém e arredores, Jesus estava chegando ao fim de seu tempo na terra quando fez seu fatídico pronunciamento e advertência sobre Jerusalém. O templo que Jesus viu quando esteve no Monte das Oliveiras era a segunda construção permanente a estar naquele local. Quando os israelitas deixaram o Egito, tinham uma tenda temporária que viajava com eles. E mesmo após chegar a Israel, ele permaneceu em Siló e foi usado por 300 anos. Eventualmente, o primeiro templo foi concluído durante o reinado do rei Salomão em 957 a.C. Este templo foi destruído pelos babilônios em 587 a.C. e muitos dos vasos foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Após 70 anos de cativeiro profetizados por Jeremias, os israelitas receberam permissão para retornar durante o reinado dos medos e persas sob o rei Ciro. Este templo começou a ser reconstruído em 538 ou 537 a.C., após o decreto de Ciro para que os judeus retornassem a Jerusalém. Então encontraram oposição local que causou atrasos antes de concluírem a construção em 515 a.C. Este templo permaneceu por mais de 500 anos e foi aquele que Jesus visitou, falou quando criança, ministrou quando adulto e chorou antes de ser crucificado, às vezes chamado de Templo de Rúbablo, porque ele foi quem iniciou a reconstrução. Posteriormente, houve uma renovação e expansão. Durante o tempo de Herodes, Jesus mencionou em Mateus 24, versículos 15 e 16, que quando alguém visse a abominação da desolação no lugar sagrado, deveria permitir que aqueles na Judéia fugissem para as montanhas. Quando os romanos chegaram em 66 d.C., sob o comando de Céstio, que era o governador da Síria, plantaram seus exércitos fora das muralhas de Jerusalém. Esta ainda era considerada terra sagrada, pois se estendia por vários estádios do templo. Ele não conseguiu tomar o monte do templo e recuou, perdendo mais de 5.000 soldados no processo. De acordo com Joséfos, à medida que os exércitos se retiravam, isso era um sinal para o povo de Deus fugir da cidade, e todos que obedeceram às palavras de Jesus em Mateus 24 o fizeram. Eles tiveram uma pequena janela de tempo enquanto os romanos lutavam contra os judeus. Eles escaparam para Pela, na Jordânia, do outro lado do rio Jordão. Os que obedeceram aos sinais escaparam da destruição posterior. A aparente vitória sobre Céstio encorajou os judeus com uma teimosia que trabalharia contra eles. 4 anos depois, em 70 d.C., sob a liderança de Tito, os exércitos romanos retornaram. Rodeando a cidade durante Páscoa, quando estava cheia de gente, apenas acentuou ainda mais o horror iminente que estava prestes a ocorrer. Inanição, fome e a doença se espalharam rapidamente por entre a cidade. O amor natural das crianças pelos pais e avós desapareceu à medida que todos lutavam pela própria sobrevivência. Aqueles que tentaram fugir da cidade foram capturados e crucificados nos muros do lado de fora até que os vales estivessem cheios de cruzes, como aviso para os de dentro não escaparem. Eventualmente, a cidade foi invadida e mesmo que Tito tenha dito aos seus soldados para não destruírem o templo e tentado pessoalmente impedi-los quando o fogo tinha começado, a profecia de Jesus disse que não ficaria uma pedra sobre outra, e isso se cumpriu.
Jesus também alertou o nosso mundo hoje sobre a crise que está por vir e ele nos deu um esboço dos sinais de seu retorno para que não fiquemos na escuridão. Ele não quer que ninguém se perca e ele delineou exatamente o que acontecerá antes de ele voltar para que saibamos exatamente os sinais de seu retorno. Podemos ficar tranquilos sabendo que nenhum verdadeiro crente morreu na destruição de Jerusalém. Por isso, hoje, aqueles que observam os sinais não serão destruídos, mas Jesus nos protegerá nos últimos dias da história desta terra.